Boa noite, pessoal. Eu vou sair daqui para não ficar em cima dos slides, tá? Então, como eu já falei para vocês, nas outras aulas a gente abordou bastante os pilares da homeopatia, quais são a sua diferença dos tratamentos alopáticos e já entrei um pouco em matéria médica. Hoje a gente vai aprofundar um pouco sobre a matéria médica homeopática e vocês vão entender um pouco mais como funciona, tá? Os medicamentos homeopáticos, eles derivam de diversas fontes, né? A primeira que eu trouxe aqui para vocês é a de origem mineral. Então, quando a gente for fazer um medicamento homeopático de origem mineral, a gente deve, primeiramente, utilizar compostos químicos que são conhecidos e determinados pela matéria médica. Né? Ele tem que ter a sua composição química definida, a denominação científica, e ele deve estar descrito na farmacopeia brasileira. Então, não tem como eu pegar qualquer composto químico e fazer um medicamento homeopático, porque esse composto químico ele tem que ser classificado, a gente tem que conhecer, né? Nós temos dois exemplos, né? Os minerais naturais, tipo o cuprum, né? O fósforo, o ferro metálico, o sulfur. Eu vou abordar hoje para vocês, por exemplo, o sulfur, o fósforo, tá? Então esses são minerais naturais. Nós temos também preparações artificiais. Por exemplo, o Hepar sulfurs é um medicamento que ele vai combinar o enxofre e concha de ostra. Então, para fazer este medicamento, eu tenho uma combinação, tá? E também, por exemplo, o mercúrio, ele é uma variante menos tóxica do mercúrio, que é submetido à ação do ácido nítrico para quebrar essa toxicidade, para a gente conseguir fazer um medicamento a partir do mercúrio, tá? Então, quando a gente for utilizar um reino mineral, a gente tem que seguir isso. Todos eles a gente tem que utilizar compostos que estão descritos na farmacopeia. Nós temos medicamentos homeopáticos também de origem do reino animal. Olha que diferente, né? Então, apesar de representar uma menor fonte para a preparação de medicamentos homeopáticos, né, nós temos poucos medicamentos que utilizam o reino animal, ainda pode ser encontrado, né? A gente pode usar o animal inteiro ou alguma parte, né, desse animal, ou até produtos de excreção, por exemplo, secreções fisiológicas, patológicas, né? Quais são os exemplos? Então, animal inteiro. A gente pode usar a abelha, que é a Apis mellifera, melífica, né? Esse animal, então, a abelha, ele é utilizado lá no começo da preparação do medicamento homeopático. Então, a gente utiliza o animal inteiro. Tem uma imagem depois que eu vou explicar. E aí, lá na farmacotécnica, eu volto nessa parte para vocês entenderem como que é a fabricação desse medicamento. Partes de animais também, por exemplo, igual a estrutura esquelética da ostra, né, da calcária, que é o composto do exoesqueleto da ostra é feito de calcário, né? Então a gente pode utilizar ele também. Então nesse caso aqui a ostra ela já está morta, né? E aí a gente utiliza só a estrutura esquelética dela. Secreções fisiológicas, nós temos dois tipos, tá? A secreção fisiológica que são os sarcódios, né? Então grava bem esse nome, sarcódios, são secreções dos animais. Como eu falei para vocês, a gente tem medicamento homeopático que utiliza o veneno de cobra. Então, por exemplo, o Laquesis é um medicamento extremamente famoso na homeopatia, que utiliza o veneno da cobra surucucu. E então é extraído o veneno da cobra, tá? E aí, a partir do veneno da cobra, a gente faz as diluições e dinamizações para chegar no medicamento que a gente chama de Laquesis. E a gente também tem um produto patológico, que são chamados de nosódios. Tá? Nosódios são os medicamentos homeopáticos que são feitos a partir do produto patológico. Tá? Por exemplo, a gente tem um medicamento, que é o Medorrhinum, né? Ele é feito do corrimento da gonorreia. Então, toda vez que eu tenho nosódio, eu tenho esse medicamento homeopático preparado a partir do produto patológico. Nós temos também os medicamentos homeopáticos do reino vegetal. Essa é a maior parte dos medicamentos que a gente tem é do reino vegetal, né? Então, ele é a maior fonte de elaboração dos medicamentos homeopáticos.
Espécies vegetais, elas são utilizadas frescas ou secas, não tem problema, depende da farmacotécnica que a gente vai usar para fabricar. E podem ser utilizadas partes da planta ou a planta inteira, tá? Então a gente pode utilizar partes dela, por exemplo, raiz, broto, folha, flor, casca, pode utilizar a parte da planta ou a planta inteira. Por exemplo, plantas inteiras, a gente tem a Arnica montana, dá pra gente utilizar, né? Adonis vernalis, a gente utiliza, na verdade, a planta inteira. Aí partes da planta, por exemplo, o Allium cepa. Allium cepa é um medicamento homeopático, que nesse caso a gente vai utilizar só a cebola, né? Então, a cebola é um bulbo da raiz e a gente utiliza somente essa parte, né? Ou alguns outros tipos a gente utiliza só as folhas, né? Os sambucos a gente vai utilizar só as flores. Então depende de como é a farmacotécnica para preparar esse medicamento. E a gente tem também medicamentos homeopáticos que têm origem de fungos. Fungos não são vegetais, né? Eu sempre relembro isso, porque muitas vezes a gente confunde. Eles constituem um reino à parte. E aí a gente pode utilizar o fungo isolado, né, e cultivado em meio de cultura. Ou também secreções micóticas, que são então as micoses que a gente pode apresentar, a gente pode utilizar para fazer o medicamento homeopático de qualidade nosódio. Lembra? Eu falei para vocês, nosódio é quando a gente pega a própria patologia para fazer o medicamento. Tá? Por exemplo, no Candida albicans, é esse fungo aqui, a gente utiliza esse fungo que causa a cândida para poder fazer o medicamento homeopático que vai atuar aí, né, nessa patologia, tá? Aqui, como eu falei para vocês, eu tenho a imagem das plantas. Então, essa planta aqui, a Briona alba, né, ela é uma planta herbácea, rastejante ou trepadora, né, trepadeira da família Cucurbitaceae. Aqui a gente vai fazer a tintura mãe da planta, que é elaborada a partir da raiz seca dessa planta. Então olha que interessante, né? Quando a gente, como eu já falei para vocês, a tintura mãe é feita da mesma forma que vocês aprenderam lá na fitoterapia e farmacognosia, tá? Essa, né, que é a Tropa belladonna, é uma planta extremamente famosa, né? Ela é uma planta perene, ou seja, o ano inteiro ela está aí nativa, né, da família das solenáceas. E a tintura mãe é elaborada a partir da planta inteira florida, né? Então, a partir do momento que ela dá a flor, a gente utiliza a planta inteira para fazer a tintura mãe. Já, né, aqui no Aconitum, uma planta muito tóxica, esse Aconitum, da família das Ranunculáceas. Esse nome me pega, né? Mas essa planta ela é muito famosa também, a gente tem bastante medicamentos, tem um medicamento homeopático, que é o Aconitum, ele é muito utilizado, né? E utilizada a planta inteira também, que é coletado no final da floração. Então, a partir do momento que a gente está no fim da floração da planta, é onde a gente utiliza. Só relembrando um pouco, né, por que a gente tem essas diferenças, lembra que a planta está produzindo seus terpenos, né, e ela está fazendo as suas atividades, e a planta, dependendo do horário do dia e da época do ano, ela vai ter uma produção mais acentuada ou não. Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês, ou se vocês lembram disso na fitoterapia, mas, por exemplo, um quadro que a gente consegue ver muito bem é a dama da noite, por exemplo. A dama da noite é uma planta que ela vai produzir um óleo essencial, e esse óleo essencial ele é produzido mais à noite. Então, de dia a gente não sente tanto o cheiro da planta, mas à noite ela exala um cheiro que dá para sentir a distância, né? Por que isso ocorre, né? Na ideia ali da planta, né? O que está acontecendo ali nessa evolução da planta que ela só solta a produção dela à noite? Porque esse cheiro vai atrair o polinizador. E o polinizador da planta dama da noite é o morcego, e o morcego tem a sua atividade noturna. Então a planta ela não iria gastar energia para produzir esse óleo essencial ao longo do dia todo, sendo que somente à noite que o morcego vai fazer a polinização. Então na evolução, né, para a conservação da energia, ela tem esse mecanismo de fazer a produção então, do óleo essencial somente à noite. Tá? Então se eu quiser fazer essa extração desse óleo essencial, eu tenho que colher a planta de noite. Tá?
Assim como, por exemplo, o maracujá, a gente tem que respeitar a época do ano, a quantidade de sol, porque eu quero extrair então ali da planta seus princípios ativos, né? E para isso eu preciso observar qual é a maior época de síntese desses princípios ativos ou também qual é o local da planta que esse ativo está mais presente. Por isso que a gente pode usar plantas inteiras, porque nesse caso eu tenho o ativo ao longo da planta toda, ou só a raiz, por exemplo, porque somente na raiz eu tenho aquela substância que eu quero utilizar, tá? Então, relembrando aí um pouco de fitoterapia, né? Aqui a gente tem o arsênico album, ele é derivado do elemento metálico arsênico, só que o arsênico na forma bruta ele é venenoso, tá? Então a gente, quando for utilizar o arsênico, a gente utiliza essa forma aqui, que é um elemento derivado, que não é tão venenoso, né? Para poder fazer as diluições para produzir o medicamento homeopático. Ou a abelha, por exemplo, né? Então a Apis mellifera, que é a abelha, ela é do reino animal e é elaborado o medicamento através da abelha inteira, tá? Vamos ir agora para a matéria médica homeopática ver mais um pouquinho de alguns medicamentos, tá? Então nós vamos começar pelo Hepar sulfur. Ele é do reino mineral, né? E aí, como eu já mostrei para vocês, ele tem um quadro patogenético, né? E esse quadro patogenético é um quadro que nós vamos observar para fazer a escolha do medicamento para o meu paciente. Então, ele traz um texto bem grande de várias patologias que ele vai trabalhar, né? E que a pessoa vai apresentar e eu vou poder escolher ele para dar como medicamento para essa pessoa. Eu selecionei algumas partes do texto para a gente dar uma atenção maior, porque isso vai ajudar vocês a responderem os casos clínicos e também deixei em negrito algumas partes, tá? Então vamos lá. Olha, pessoa introspectiva, friorenta, que apresenta uma irritação, né? Geralmente é uma pessoa mais impulsiva, né? E às vezes ela como que eu falo? Ela extrapola, né? Assim, de uma hora para outra ela explode aquela pessoa, né? Tem ansiedade, fobias e medo. Então esse começo da descrição é um quadro mais psicológico, tá? E aí a gente tem outras patologias que são mais específicas. Nesse caso aqui, por exemplo, esse tipo de pessoa ela tem tendência a ter furúnculos ou abscessos, que são as acnes pustulosas, tá? Que é o que a gente vai utilizar ali no quadro clínico. Então a gente vai focar bastante nessa parte, olha só. A pele oleosa, erupções prolongadas, com período de agravação e melhora. Todas as secreções, e essas excreções, elas são mal cheirosas, né? E tem muita sensibilidade à dor, então parece que ela está levando agulhada. Então são aquelas espinhas, né, aquelas acnes que saem, que ela chama de pústula porque ela é bem grande, né? Vamos falar assim, em tamanho e também na quantidade ali de pus que eu tenho ali dentro, tá? Então essa zona ela é bem inflamada, né? A gente tem essa zona inflamada e ela progride em profundidade e causa cicatriz, tá? Então aquela acne geralmente da adolescência ou, né, em algum descontrole hormonal que vai levar então essas pústulas e quando ela estoura forma aquela cicatriz, tá? E aí a gente tem também outras descrições que depois eu quero que vocês leiam o texto inteiro, né? Aqui, como sempre, traz a gravação, então piora, né, pelo frio, ar seco, corrente de ar e melhora ali com o calor, né, o tempo úmido e morno, tá? Aqui tem algumas precauções, então o uso de Hepar sulfur, por exemplo, a 4-CH, ela faz, né, supurar por mais tempo e dependendo do caso do paciente, a gente vai determinar o CH específico, tá? Para a gente conseguir determinar o CH específico, a gente tem que observar a patologia desse paciente. Nesse momento, na nossa aula, vocês não precisam indicar o CH, tá? Isso daqui não vai entrar aí na resposta por enquanto, tá bom? Somente qual a gente vai utilizar. Então vamos comparar o Hepar sulfur com o sulfur somente, né? Ele é do reino mineral também. E nesse caso, o quadro patogenético dele, olha, a pessoa extrovertida, calorenta,
ela se sente, né, perseguido por alguns odores, então aquela pessoa que às vezes acha que tem um odor desagradável que persegue ela, né, isso são relatos que os próprios pacientes trazem pra gente, por isso que vem descrito dessa forma, tá? Mas aqui, olha, entra uma parte interessante pra gente, olha, erupções da pele com inflamações, do tipo eczema, micose, sarna, conjuntivite, psoríase, furúnculo, tá? Então você vê que ele é um medicamento que ele também pode ser utilizado para peles oleosas e acneicas e com pústula, que também pode apresentar cicatriz tanto em superfície quanto em profundidade, sem localização definida. Então, neste caso aqui, eu tenho um medicamento que quando a gente tem aquela acne que aparece, né, em lugares não aglomerados numa região só do rosto, né, em vários lugares, é um medicamento que poderia ser de escolha aí, tá? E aí a gente tem também outras descrições que tem aqui, né? Então, olha, rinite, faringite, aparição de hemorroida, outras situações, ó, desejo pelo açúcar e doce. Então, outras situações que podem aparecer. Lembrando que o paciente não precisa descrever todas essas patologias, né, para você poder escolher o medicamento. Mas nós temos que levar em conta que, por exemplo, para acne, a gente tem duas escolhas aí já, tá? E aí também a gravação é melhor, né? Então, deu para entender um pouco aí do sulfur e do Epar sulfur, tá? Então nós vamos ter algumas diferenças entre eles. E vocês vão ler depois o quadro clínico para ajudar a escolher qual é o ideal, tá? Vamos ver outro aqui, fósforo. Então, olha, fósforo também do reino mineral. Qual que é o quadro patogenético nesse caso, tá? Necessidade de companhia. Então, a pessoa se sente desamparado. Doador de afeto incondicional. Então, aquela pessoa que ela quer, né, ter um contato com as outras pessoas, mas às vezes não consegue, tá? O que mais? Extrovertido, já falei. Positivo, né? É aquela pessoa que tem ânsia, né, pelos outros, de estar ali, só que ela apresenta também alguns medos, tá? Geralmente, né, alguns dos medos descritos aqui pode ser apresentado por adolescentes, por crianças, e a gente pode levar isso em consideração. Uma coisa importante, olha, que eu deixei em negrito aqui, cefaleia crônica. Interessante, tem o caso clínico 2, esse medicamento já pode ser um que a gente vai escolher ali, né? Então, congestiva, né? Então, aquela cefaleia crônica que tem aquela congestão, né? Aquele acúmulo de pus, né? Ali na região frontal, como se fosse uma sinusite, né? Que a pessoa sente queimar. E ela é agravada por trabalho intelectual ou também pelo calor, né? Por jejum e melhora pelo frio, tá? E aí a gente tem outras também situações aí que eu deixei descrito aqui para vocês, tá? Então esse é o fósforo. Nós temos outro também. O Kali, ele é um medicamento muito interessante também, do reino mineral. Então este daqui, o Kali bicromicum, ele vai atuar em qual patologia, né? Em pessoas que são mais conservadoras, fechado, rígido, propenso ao ponto de vista, né, mais paralítico, aquela pessoa que não aceita muito mudanças, ela é bem rígida, tá? Ela gosta de rotinas, né? E ela geralmente se sente triste e aborrecida após um aborrecimento. Então, olha, você vê que o quadro psicológico, lembra que eu sempre falei para vocês, o quadro psicológico, ele é um dos quadros que a gente tem que levar em consideração, tá? Que mais? Secreções profundas e abundantes, muco espesso, amarelado, esverdeado, né? Então, nesse caso, além da gente ter a sinusite, a gente tem essa secreção, tá? Do nariz, né? Que é a coriza e tudo mais. A pessoa às vezes sente picarro por causa desse pus, né? Que vai começar a parar lá por trás da garganta. Então, são situações que a pessoa descreve pra gente. Vê que ele também trabalha, olha, com cefaleia e sinusite, tá? Em dor em pequenos pontos, frontal, né? Então aquela dor que está mais ali na fronte da nossa face, tá? Que a gente já observa? Do Kali para o fósforo,
os dois trabalham a cefaleia. Mas, olha, aqui eu tenho um quadro psicológico bem diferente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode, na anamnese, levar em consideração. Tá? A gente deve levar isso em consideração, na verdade, para poder fazer a escolha do medicamento, porque senão você escolhe o medicamento errado. Bom, então o que eu quero de vocês? Eu já vou explicar os dois casos clínicos, já as perguntinhas, para vocês poderem responder. E na semana que vem a gente vai fazer uma discussão, tá? Porque isso vai valer como nota. Então, caso clínico 1, ele é bem interessante, ele é um caso real, tá? De uma paciente que está descrito aí na literatura científica. Então, eu vou ler ele para vocês. Então, paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, apresenta acne em algumas áreas da face. Ótimo. Então, a gente já sabe que tem medicamentos estudados hoje, na aula de hoje, para isso. Distribuição dispersa, tá? Porém, eu tenho pontos isolados, olha aqui, tá? Na parte superior da bochecha. Então, apesar dela apresentar acne em algumas regiões, eu tenho um ponto aglomerado aqui, tá? O que mais? Na parte superior apresenta foliculite, né, que é essa descamação da pele, aspecto eritematoso, congestivo, cor avermelhada, inflamação aparente é mínima. Então, alguns pontos, né, a inflamação não é tanto, mas em outros eu tenho pústulas, tá? Pústulas é esse tipo de espinha aqui que forma ela é bem grande, né, com bastante conteúdo lá dentro, né, tem bastante pus. Então ele é amarelado, e essas pápulas, né, elas são amareladas ou esbranquiçadas e muito sensível ao toque. Então é aquela região que quando você rela, né, ela dói bastante, tá? Ela tem um agravo, né, dessas pústulas, tanto quanto a erupção, quanto ao local, quanto dor local, tá? Então ela é o que a paciente está relatando e que a gente está vendo. E aí a gente tem essa presença dessa crosta fina e amarelada depois da expressão do conteúdo. Então aquela pessoa fala assim, nossa, eu espremi a espinha, mas mesmo assim ela fica com aquela crosta, né, ou fica soltando aquele líquido, tá? Lábio seco, múltiplas rachaduras, né? Então é aquela pele que, apesar de ser oleosa nessa região, a gente tem aí, né, o lábio aí bem seco com rachadura, tá? Uma descrição bem comum aí para mudanças hormonais, porque aqui no caso é um paciente do sexo feminino, né, já está com 21 anos de idade, então a puberdade já, né, se foi, porém pela questão hormonal aconteceu de sair essas espinhas. Aqui eu aumentei a imagem para vocês observarem, que é bem localizado, tá? E aí eu pus uma observação para ajudar vocês a responderem, tá? Então, olha, observação. A distribuição da acne predomina em algumas áreas com elementos isolados. Tudo bem, tem elementos isolados, mas dá nitidamente para ver que a gente tem aqui na região inferior, né, da mandíbula e na bochecha, a gente tem também um aglomerado bem marcante, tá? O que vocês vão fazer? Então, levando em consideração esse caso clínico dessa paciente, vocês vão responder a pergunta abaixo. Quais os sinais e sintomas tornam o quadro patogenético do hepar-sulfur semelhante ao do sulfur? Então, aqui eu quero saber qual a patologia descrita aqui, né, nesse caso clínico torna o quadro patogenético semelhante, né? Considerando o uso para acne. Na B, eu quero saber quais sinais e sintomas diferenciam o quadro patogenético do hepar-sulfur e do sulfur, porque, como eu falei para vocês, os dois trabalham para acne. Porém, a gente tem alguns pontos que diferenciam um do outro, né? Qual a escolha de um e de outro. E a gente tem alguns pontos que eles trabalham semelhante. Então, eu quero saber quais são essas características que são semelhantes para os dois e quais que se diferenciam um do outro, tá? E aí, qual similium cobre nitidamente os sinais e sintomas desse caso clínico? Então, dos similhos que eu apresentei para vocês hoje, qual deles, tá, vai cobrir o caso clínico dessa paciente e por quê? Nós vamos fazer a discussão na semana que vem, tá? O caso clínico 2 também é um caso clínico que eu acho bem legal, por isso que eu coloco ele na aula, tá? É um paciente, olha, de 16 anos, sexo masculino. Queixa-se de sinusite crônica, secreção nasal espessa, coriza, muco amarelado esverdeado. Está praticamente dado, né, essa resposta. Então, está bem nítido os sintomas e a gente já sabe, pelo que eu já falei, qual medicamento vocês vão escolher, né?
Nessa última semana, vem apresentando cefaleia frontal compressiva todos os dias, né? Então, aquela dor de cabeça aqui nessa região da frente da face, né? Como eu estava falando para vocês. E aí ela piora às vezes com a tosse, né? Tem expectoração, picarro pela manhã e às vezes pode aparecer ulceração cutânea. Nesse paciente, ele relatou ulceração cutânea assim, olha, provavelmente ele estava com espinha. Isso daqui é só um desenho, né? Mas então o paciente ele estava apresentando espinha. Lógico que ele estava apresentando espinha por quê? Porque ele é um paciente de 16 anos que está na puberdade. Porém, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma escolha do medicamento para tratar esse quadro clínico aqui dele, certo? Porque nós vamos escolher pela escola unicista. Então, nós vamos escolher apenas um medicamento. E para isso, a gente vai primeiro tratar esses sintomas que são os mais agravantes. Vocês estavam falando, né? Como que eu escolho um medicamento, né? Homeopático. Então, é feito assim. Primeiro, a gente vai levar em consideração toda a parte emocional e o agravamento que é aqui a coriza e a cefaleia, tá? Que é essa dor de cabeça, né, que ele relatou aí, né, essa cefaleia frontal. Bom, é semana de prova na escola e quando ele se aborreceu, os sintomas se agravaram. Ele considera-se tímido, rígido com as rotinas de estudo e propenso a uma vista mais prática e conservadora. Então, aquela pessoa que é bem conservadora. E aí a gente vai, então, levando em consideração o caso clínico 2, responder essas perguntas aqui abaixo. Qual semipolicresto? O semipolicresto é o que eu apresentei para vocês na aula de hoje, tá? Dos apresentados na aula, que mais se assemelham que mais apresenta semelhança, né, com a totalidade do quadro clínico do paciente de 16 anos, tá? Eu já dei a colher de chá, que aqui nesse caso a gente prioriza ali os primeiros sintomas, igual eu falei para vocês, né? Aí, ó, quais dos possíveis sinais e sintomas podem ser agravados pelo frio ou ao se despir? Então, nesse caso, quando você escolher o medicamento, você vai ver que ele pode ser agravado pelo frio. Eu quero saber de quais sintomas o paciente relatou que você acha que pode se agravar pelo frio, né? Pela experiência e pelos estudos que vocês já têm aí da faculdade, né? Então, veja aqui os sintomas que o paciente descreveu, qual deles o frio vai atuar aí em si, né? Pra gente discutir semana que vem. E qual ou quais, né, dos sintomas devem prioritariamente ser levados em consideração para a seleção final do medicamento. O que primeiro eu vou levar em consideração para a seleção final do medicamento, tá? Do paciente em questão. Então, quando você for fazer a escolha, o que a gente vai levar em consideração? Primário e secundário, tá? Então, façam aí os casos clínicos, tá?